E hoje é dia 22 de junho de 2026 e o Bitcoin está cotado em 65 mil dólares. No vídeo de hoje eu vou sacar mais por volta de 100 dólares para minha carteira de 10 anos. Então no vídeo de hoje eu vou se aproximar de 0.9 BTC. Então vocês podem ver na tela do meu celular que eu tenho por volta de 102 dólares em Bitcoin. Eu vou clicar aqui em receber, Bitcoin, carteira de 10 anos. Bom, fiz todos os procedimentos de saque. Enquanto não chega na minha carteira, vamos dar uma olhada no Bitcoin. Vamos registrar essas compras aqui na minha carteira, na minha planilha. Vamos dar uma olhada aqui no sentimento de psicologia, de um ativo. Vamos dar uma olhada nos ciclos, tanto halving quanto de bull market. E vamos falar também do sentimento, beleza? Bom, então a gente já pode ver que já foi enviado, para minha carteira. Então 157.150. Vamos aqui, ó. Vamos trazer isso aqui para baixo. Hoje é dia 22. Foi 101 dólares. 157 mil. Engraçado, 157.157. A gente pode ver que aqui, ó, meu preço médio de compra ele ficou em 64.200, ok? O Bitcoin está cotado em 65, Aqui o preço médio acumulado, em 87 e uma perca, em relação ao meu preço médio de 25%. Vamos dar uma olhada na aba dashboard dos gráficos, Ó, tem algumas falhas aqui, mas isso aqui é problema da cotação aqui do Google Planilhas, tá? Então ele volta normalmente. Então a minha carteira segue com 25% de baixa, O fim da baixa ele está previsto aqui para por volta ainda mais de 105 dias, Daqui a 105 dias a gente está 259 dias de baixa. Aqui na acumulação, de Satoshi Bitcoin que segue acumulando. Eu vou fazer mais um gráfico aqui de acumulação de Bitcoin mensalmente, tá? Quando eu tiver um tempo eu já faço um novo vídeo sobre isso. Muito bem, vamos começar falando, tá, da psicologia de sentimento, tá, em relação ao preço. Eu fiz uma publicação aqui no TradingView sobre isso daqui. E eu acredito, tá, olhando esse gráfico aqui de sentimento de um ativo, que a gente já tá aqui na depressão, tá, aqui no desânimo, tá. Então ela segue exatamente essas fases, tá vendo, ó, excitação, aqui o pessoal tava meio desacreditado aqui da alta no início. Mas aqui, quando ele começou a ficar lateralizado, opa! Por quê? Porque a gente já estava no topo histórico, tá vendo? Aí depois veio a euforia. Bitcoin não cai mais abaixo de 100 mil dólares, Agora é alta infinita, o Bitcoin nunca mais cai. Aí o que acontece? O Bitcoin começa a cair e vem a fase de negação, Essa parte aqui, ó. E ele dá aquela crash grande, principalmente foi aqui, se eu não me engano, foi dia 10 de outubro. Se eu não me engano, foi isso, que deu aquele grande crash, a cotação, a Binance lá não tava sem funcionar. Essa fase aqui do medo é justamente porque o Bitcoin tinha uma recuperação, ele começa aqui a lateralizar abaixo, de toda essa lateralização, e vem o medo aqui, ó. E o pânico, ele se deu nesse momento, porque, olha, o Bitcoin está aqui lateralizando, e ele depois teve esse crash, então ele vai lateralizar novamente e agora vai derreter para 40 mil dólares. Aqui só se falava em 40 mil dólares, o Bitcoin fez isso aqui, ó. E agora tinha-se uma esperança, de uma recuperação e veio aquele crash, levando, agora ao desânimo total, que eu chamo não, a fase é essa. A depressão ou desânimo, se você pesquisar, sobre Bitcoins, ninguém quer saber, ninguém fala mais de Bitcoin, só se fala em queda, que o Bitcoin vai cair para sempre. E eu acredito que ele vai ficar aqui, ó, lateralizando aqui até meados de agosto e também até outubro, novembro, quando a gente finaliza o ciclo, tá? Então agora a gente vai para os ciclos do Bitcoin. O novo ciclo está aqui em roxo, tá? Esse considerando o halving, o zero aqui, a data halving aqui no meio, tá? Então a gente tem 700 dias depois do halving, 700 dias antes. Geralmente 500 dias antes do halving é o melhor período para você comprar Bitcoin. Se a gente vir aqui na planilha, a gente está exatamente, ó, faltando 105 dias para o fundo absoluto do preço.
Eu gostaria que a gente ficasse em uma lateralidade aqui, ao invés de mais quedas, tá? Eu acharia muito interessante, né? Veja que das outras vezes, dos ciclos, né, anteriores, né, a gente também ficou lateralizando e só lá 500 dias a gente teve um grande crash. O preço ele pode ficar aqui lateral, justamente nessa fase aqui de desânimo, dar uma alta e depois dar outro crash aqui, voltando para essa região de 60 mil dólares, 65 mil dólares. Pode acontecer, tá? E aí a gente inicia um novo ciclo de alta, mas se a gente levar em consideração as altas do Bitcoin, a gente já estaria no fundo do preço, tá vendo? Ó, a gente estaria no fundo e agora a gente já vai começar uma nova alta. Não sei se vai acontecer, seria interessante, né? Se a gente comparar as baixas, a gente está melhor do que as baixas anteriores, né? Se a gente já considerar que aqui é o fundo, né? Esse tempo aqui ele leva 1.200 dias e não só 1.400 dias aqui, né? Que aqui é 700 dias depois, 700 dias antes. Aqui não, aqui a gente está falando de 1.200 dias, levando em consideração, né, esse período aqui de bull market, a alta final, né, que a gente teve. Se a gente olhar no sentimento, tá, a gente consegue ver que todos os períodos em vermelhozinho aqui, ó, foram ótimos momentos para a gente comprar Bitcoin. Então, veja que a gente deu aqui, o fundo, ele ficou aqui, ó, bateu lá em 84, 83 mil dólares, justamente quando ele estava vermelhinho. O que esse gráfico aqui é o Fear e Greed Index. Quando ele está vermelho, significa que é medo extremo. Amarelo, medo, verde mais clarinho é ganância e verde mais escuro é extrema ganância. Então, todos esses períodos aqui, embora o preço do Bitcoin esteja fazendo fundos mais baixos, esses em vermelhinho, esses períodos em vermelho, foram os melhores momentos para a gente comprar Bitcoin. Então, a gente compra Bitcoin, principalmente no longo prazo, justamente quando a maioria das pessoas estão com medo. Quero mostrar mais uma coisa para vocês. Olha só que interessante, né? Holders de longo prazo, deixa eu botar todo esse período aqui, ó. Pronto. Holders de longo prazo, geralmente, eles acumulam na baixa do Bitcoin, tá vendo? E eles distribuem em alta, ó. Distribui aqui no topinho, ó, aqui lá em 2018. Pronto, eu coloquei basicamente o período que eu conheço Bitcoin, tá? Eu conheci Bitcoin lá em 2016, não, como eu falei para vocês, não comprei. E eu comecei a comprar aqui, ó, nessa queda de 2018. Então eu fiquei acumulando tudo isso aqui, aí o Bitcoin deu esse crash. E aqui eu digo, eita, rapaz, lascou, essa moeda não serve de nada não. Mas comprei aqui, o Bitcoin fez 5 vezes. Foi muito interessante isso aqui. Eu digo, opa, peraí, eu comecei a aprender sobre Bitcoin. E aqui eu continuei fazendo DCA, viu? Uma pessoa falando sobre estratégia de DCA do Bitcoin, comprar parceladamente. E o Bitcoin eu peguei toda essa alta aqui, ó. Comprei outras moedinhas também, mas o que tinha mais grosso era Bitcoin mesmo, tá? Bom, então a gente vê que eles distribuíram, né, toda essa alta, né, e começaram a acumular em toda a baixa, né? A gente pode dar um zoom aqui, todo esse ciclo de alta, só para a gente comparar, ó. Se a gente clicar, ó, passar o mouse aqui, ó, os holders de longo prazo, eles começaram a acumular e acumular muito. Então o Bitcoin ele pode continuar lateral, pode continuar caindo, mas eles estão comprando, né? Isso é importante. Você deve ficar com medo, tá? Desesperançado, geralmente quando eles estão vendendo aqui, ó. Era justamente nesse período aqui, eu tava, meu Deus, o Bitcoin tá caindo e os holders de longo prazo não estão comprando, porque aqui eles compraram, tá vendo, ó? Quando o Bitcoin deu esse crash, eles compraram, né, bastante Bitcoin e começaram a distribuir aqui no topo, tá? E essa é a maior acumulação, né? Se a gente vê a maior acumulação da história do Bitcoin, né? Pronto, o RSI a gente consegue ver que períodos bons de você comprar Bitcoin, mesmo em queda, é quando o RSI bate essa região, ó, abaixo de 30. Então, abaixo de 30, tá vendo, ó? São ótimos momentos para a gente comprar, tá vendo? Nesse momento aqui ele segue, eu acho que nesses momentos aqui, ó, quando ele tá em 70, é distribuição, tá vendo? Ó? Então ele bate aqui, ó, topo, olha só, topo. Então o RSI pode continuar subindo, ó, até essa região e o Bitcoin começar a cair novamente para cá, ó, levando novamente a um desânimo total aqui, a desesperança, porque quando ele inicia um novo ciclo, deixa eu mostrar para vocês aqui, eu acho bem interessante essa psicologia, tá? Eu sempre me baseei nisso aqui, já mostrei isso aqui no canal, mas
Se você é novo no canal, você não viu os vídeos anteriores, mas eu falo bastante sobre isso. E quando ele começa, né, a subir, vem o que a gente chama de descrença, né? Aí vem a descrença, o pessoal não acredita que vai subir, aí ele continua subindo. Foi o que aconteceu mais ou menos nessa parte aqui, ó. Ninguém acreditava, né? Eu falei dessa psicologia de sentimento aqui, ó. É justamente o mesmo gráfico que tem aqui, é o gráfico que eu coloquei aqui, ó. Dessa forma assim. Aí quando ele começa dentro da depressão, aí ele começa a subir, não, é só mais um repique para voltar a cair. E ele continua ali subindo. Aí quando ele atinge o topo histórico, o topo anterior, a gente fala de excitação. Opa, voltou, agora eu me consagro. Só que aí é uma armadilha, né? É uma armadilha justamente porque eles começam a distribuir justamente na excitação e depois vem a euforia, né? Então eu acredito que se o Bitcoin ficar aqui lateral e ele começar aqui e o pessoal começar, não, é repique para voltar a cair. Então eu acredito que ele continua subindo. Agora, se todo mundo começar a falar que é alta infinita assim, aí a gente tá falando de uma excitação. Ou seja, superar esse topo aqui. Opa, agora é alta infinita. Ele começa uma euforia lá no topo histórico. Aí dá ruim, tá? Aí dá ruim porque provavelmente os caras podem começar aqui a distribuir. Sim, eu quero falar também da Strategy, tá? Porque tem um produto deles, deixa eu colocar aqui, deixa eu trocar esse gráfico, vou colocar o STRC, só para vocês darem uma ideia aqui o que aconteceu, tá? Esse produto aqui, STRC, ele funciona como produto de renda fixa, né? E ele teve um grande crash, né? E até a região de 82 mil dólares. Só que se você comprar esse produto aqui em 82 mil dólares, ao invés de 100, significa que ao invés de você ganhar 11,5%, você está ganhando ali em volta de 12 a 13%, porque o papel ele paga em relação a 100, mas se ele estiver abaixo, o teu rendimento é maior. Não estou dizendo que é uma grande oportunidade de você comprar esse negócio aqui, mas eu estou dizendo que o rendimento vai ser maior, tá? E é tanto que a abertura de hoje, ó, ele já vai começar a ser negociado a 90 dólares. Então não duvido, né? Eu acredito que esse papel se recupera, até porque eu acredito que isso caiu bastante, justamente porque a Strategy, eles tinham, né, uma caixa para pagar dividendos em torno de 1,1 bilhão. Eles tinham 2 bilhões. Tudo bem, aqui estava funcionando, né, show de bola, tá vendo? Ó, o papel é justamente negociado no par. Quando eles anunciam que pagaram dívida utilizando caixa, esse negócio aqui despencou. Então, se eles aumentarem o caixa deles para 2 bilhões, esse medo que tinha aqui, eu acho que ele desaparece. O que é interessante, né? Porque aqui, ó, deixa eu até traduzir para ficar mais fácil, né? A Strategy aumentou sua reserva em 300 milhões para 1,4 bilhão e planeja continuar rebalanceando-a para apoiar a qualidade de crédito do seu título de crédito digital. Isso é muito interessante porque o risco de medo disso aqui, ó, continuar caindo, ele diminui. E também adquirimos 520 BTC por 35 milhões, aumentando a reserva de Bitcoin para 847.363. Aí eles colocam os símbolos, né, de Bitcoin, da Strategy, do STRC. Mas vamos clicar aqui para a gente dar uma olhada de como eles fizeram isso. Ó. Aqui é o PDF, provavelmente venderam ações MSTR, né? Aqui. Vamos aumentar isso aqui, ó. E eles venderam, claro, MSTR, né? É o que eles conseguem fazer. Enfim. Então, aqui, né? Eles compraram Bitcoin. Eles compraram Bitcoin por... Cara, como é que eles compraram a 67 e o preço tá a 65? É incrível, cara. Mas, enfim. Aqui, ó. Que eles venderam 335 milhões. Utilizaram 35 milhões para comprar Bitcoin. E 300 milhões para aumentar a reserva. Então, muito bem, eu acho que esse papel ele tem tudo para ser novamente negociado aqui. Eu quero falar de forma específica sobre esse papel, que é uma forma de você fazer um delta neutro nesse papel. Como assim? Você vai comprar esse papel e shortear do outro lado. Como assim? Eu compro $1.000, né, nesse STRC e uma alavancagem de 5 vezes... Eu aposto na baixa desse STRC, por exemplo, com $200. Então, minha posição é 1.000. Então, se esse
papel de STRC cair, né, 20%, eu ganho 20% na outra ponta. Então, estou neutralizando isso aqui. Eu quero fazer um vídeo específico somente sobre isso, né, de como a gente ganhar, né, esses dividendos, esses rendimentos e ainda se proteger da volatilidade, né? Mas o que é interessante é a gente fazer isso aqui. E por que a gente fazer isso aqui? Porque se a gente shortar aqui, pode ser que esse papel comece a subir e a gente seja liquidado aqui. Então é interessante a gente fazer aqui porque esse papel não passa de 100, tá vendo? Ó, essa ação não passa de 100. Então é interessante a gente fazer isso aqui, ó, acima desses 97. Então eu vou até marcar aqui, eu vou até, quando esse papel tiver negociado acima de 97, provavelmente eu vou fazer isso mostrando aqui, tá? E isso, tanto a gente vai ganhar, né, nos dividendos desse TRC, quanto no papel futuro perpétuo, geralmente eles pagam a taxa de funding. Então, como a maioria geralmente aposta em alta em tudo, seja em qualquer coisa, geralmente a taxa de funding é paga para quem entra shorteando. Então, se por exemplo, se a gente entrar shorteando nesse papel aqui, a gente vai ser remunerado, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, um forte abraço, até o próximo vídeo.